Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Antes da leitura, queria dar uma palavra, algumas informações. Já saudamos a todos os nossos queridos convidados, nossos irmãos, amigos. O pastor Nélio ministrou um curso na última quinta e sexta-feiras, nas últimas quinta e sexta-feiras. Curso sobre assimilação, treinando a igreja, como receber as pessoas, como integrar as pessoas, tornando esse ambiente cada vez mais agradável, fraterno, acolhedor, cheio de orientações, de informações. Então, um expressivo grupo foi treinado e ele vai repetir o curso, outras pessoas também. Então, queremos dar graças a Deus por essa grande oportunidade. Eu creio que isso será uma grande bênção para a vida da nossa igreja. Se Deus quiser, de ontem a 15 dias, dia 21, nós teremos um evento muito importante, um chá de comunhão, de confraternização, envolvendo os chamados da terceira idade. Alguém fala assim, boa idade, terceira idade, boa idade. Aqueles que têm acima de 60 anos de idade, são jovens, né? 60 anos, hoje é muito jovem mesmo. Então, esse será um momento muito importante de comunhão e outras coisas irão acontecer com esse ministério. E eu queria só rapidamente aqui, vou dizer como alguém disse um dia para a presidente Dilma, vou quebrar o protocolo, viu, reverendo Sávio? Antes da mensagem, vou pedir aqui que Gessé e Enilda, que estão ali atrás, se levantassem. Gessé, esse moço simpático aí, Enilda, sua esposa, Lúcia está ali também, Lúcia. Leni, aqui, seu Pedro, esses queridos irmãos têm ajudado, têm coordenado. Kátia Saraiva não está aqui pela manhã, e eles estão fazendo um trabalho muito lindo para a glória de Deus. E hoje, pela manhã, eles querem entregar um convite especial para você. Então, após o culto, após a escola dominical, haverá uma mesa ali preparada, e você vai receber um convite. Olhe bem para esses queridos jovens, e você vai procurá-los depois, receber um convite especial. Se você ainda não deu o seu nome, será a oportunidade, tá bom? Obrigado, queridos, Deus abençoe vocês. Uma notícia muito boa, que o nosso irmão, seu José Leitão, deixou o hospital essa semana, teve alta médica, está bem, só se recuperando em casa. E ontem foi operado seu Amaro Santana de Albuquerque, ele é pai de Geise, pai de Lilian, que são servas de Deus muito operosas na SAF. A informação que temos, falei com Geise há pouco, é que a cirurgia foi bem sucedida, está no Hospital Esperança. No entanto, a família está solicitando doadores de sangue, qualquer tipo de sangue, aqui no EMOP, na rua Joaquim Nabuco. Então, por gentileza, promova esse gesto, fale com alguém que você sabe que é doador, né? Estava conversando com alguém ontem e nós sempre tivemos na Polícia Militar doadores. Só que por conta desse programa do governo, Pacto pela Vida, um programa muito intenso, então o governador está barrando os soldados de fazerem a doação, porque quando eles doam sangue, eles têm quase 3 dias de folga, né? Então, para não prejudicar o trabalho, então vamos chamar os soldados de Cristo, então, né? Para fazerem a doação. Tá bom, queridos? Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós terminamos domingo passado com uma oração tão linda de Estevão, apedrejado e invocando o nome do Senhor, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito, e ainda encontrou forças para se ajoelhar e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Está aí no verso 60 do capítulo 7.
Essas foram as últimas palavras de Estevão. Com essas palavras ele adormeceu. E Agostinho de Hipona, fazendo referência a essa oração de Estevão, disse: a igreja deve a oração de Estevão o ter ganho a Paulo. A igreja deve a oração de Estevão o ter ganho a Paulo, porque o texto diz que estava ali um moço, um jovem chamado Saulo. Lançaram suas vestes aos pés daquele moço enquanto Estevão estava sendo apedrejado, e o Senhor ouviu a oração de Estevão. Logo depois Saulo veio a se converter. Agora, verso 1 aqui: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Há uma versão que diz assim, que houve muito choro naquele dia. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, um grande poder, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Louvado seja o nome de Deus por sua preciosa palavra. Amém, amém. Queridos, a dispersão da igreja por causa da perseguição e a pregação de Filipe, a pregação poderosa de Filipe, marcam um novo momento na história narrada por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Se você olhar
cuidadosamente aquilo que temos visto até agora. Os 7 primeiros capítulos de Atos nos falam sobre a fundação da igreja. No entanto, a igreja ficou limitada à cidade de Jerusalém. O Senhor havia dito aos seus apóstolos, antes de ser assunto aos céus: permanecei na cidade, para que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ideia dessa palavra de Jesus é de simultaneidade: ser testemunho em Jerusalém, mas ao mesmo tempo na Judéia, ao mesmo tempo Samaria e até os confins da terra. No entanto, a igreja ficou confinada, a cidade de Jerusalém. A igreja começou a crescer, 120, 3.000, 5.000, diz o texto que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Muitos sacerdotes abraçaram a fé, a igreja havia crescido, e com a morte de Estevão, irrompeu uma perseguição. E nós temos agora a segunda fase do livro de Atos, que vai deste capítulo 8, que iniciamos hoje, até o capítulo 12. O evangelho sendo proclamado em Samaria, Judéia e depois na direção norte até Antioquia da Síria. E depois Antioquia da Síria tornou-se um novo centro missionário. Foi dessa Antioquia que Paulo foi enviado para as suas 3 viagens missionárias. Mas é muito bom olhar para a história e contemplar a boa mão de Deus agindo. Ele está no controle, Ele é o Senhor da história, Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus não tem plano B, Deus não improvisa, Deus não tem rascunho. Ele planeja e Ele faz, e Ele executa, e nada pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E como o Senhor Jesus havia dito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então vamos guardar esse ponto aqui da história. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, e com a morte de Estevão, deu início uma grande perseguição contra a igreja. As palavras que aparecem no texto original sobre a perseguição, esses primeiros versículos aqui do capítulo 8, dá conta de uma terrível perseguição contra a igreja. Era uma perseguição terrível mesmo. Essa é a ideia. O texto diz claramente que, exceto os apóstolos, todos se dispersaram. E longe de pensarmos aqui, por que os apóstolos não foram evangelizar também? Eu creio que a permanência dos apóstolos em Jerusalém mostra o quanto eles eram corajosos, intrépidos. No meio de uma grande perseguição, de uma grande resistência, eles permaneceram firmes ali. Depois nós vamos falar um pouco sobre a igreja. No entanto, por falar em encorajamento, em corajosos, alguns homens piedosos, e também podemos dizer corajosos, sepultaram Estevão, porque se Estevão tinha sido morto daquela maneira, sepultá-lo significa identificar-se com ele, com a sua causa, com a sua pregação. E aqueles homens também enfrentaram a própria morte e sepultaram Estevão, e a Bíblia diz que houve um grande pranto, muito choro naquele dia. Foi um ato de coragem. O texto nos fala sobre Saulo. Nós vamos falar muito sobre ele a partir do 9º capítulo, depois da sua conversão e as viagens missionárias, porque ele se tornará o personagem humano mais destacado dessa nova fase da história da igreja. No entanto, o Saulo era um homem muito cheio de zelo, e a expressão bíblica é de que ele era um homem muito cruel. A palavra original dá a ideia de estava devastando a igreja. É a mesma palavra usada para um exército que avança sobre um lugar e faz um grande estrago. Era essa a ideia
da expressão que Lucas está usando aqui. Ele, com a sua liderança, diz o texto, invadia casas e arrastava homens e mulheres, e quando alguns eram mortos, ele consentia com a morte deles. Então, queridos, nós vivemos num país onde há plena liberdade de culto, de expressão e de pensamento. Hoje nós vivemos sob um outro tipo de patrulhamento, há um outro tipo de perseguição, há um outro tipo de ataque, porque o reino das trevas jamais deixou de perseguir o Senhor Jesus e a causa do Senhor. Mas há se levantar uma igreja firme, moços e moças que se levantem numa universidade para dizerem o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus, e levarem uma sonora vaia e permanecerem firmes, e ouvirem um professor cheio de conhecimento, cheio do saber, cheio dos títulos, tratando com desdém o cristianismo, o Jesus da palavra de Deus, e um moço e uma moça que permanecem firmes, dizendo: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus Cristo é o Messias prometido. Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai. A palavra de Deus é a verdade, ela não apenas contém a verdade, ela é a verdade. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é autoritativa, a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é útil. Você dizia assim: Adão foi um personagem histórico, primeiro homem. Eva foi criada da costela de Adão, e você ser tratado com desdém, dizer isso é um suicídio intelectual, mas você dizer: eu creio na palavra de Deus. Você dizer: Jó é um personagem histórico, a palavra de Deus é a verdade. Há um outro tipo de perseguição. Em tempos de frouxidão ética e moral, numa sociedade como a nossa, do vale tudo, num povo como o povo brasileiro, do jeitinho, né? E você permanecer firme, dizendo, por exemplo, no tema casamento: casamento é instituição divina, casamento é indissolúvel, casamento é entre um homem e uma mulher. Você assumir como jovem essa convicção: o meu corpo é o templo do Espírito Santo, sexo é uma bênção, sexo é bom, mas é dentro do casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento. Quantos estão dispostos a assumirem esse posicionamento? Dizerem assim: Caixa 2 pode até manter o meu negócio, porque a carga tributária desse país é tão cruel. Estava ouvindo essa semana esses comentários de economistas dizendo assim: uma garrafinha de água mineral que a gente toma, 50% do valor dela são impostos. Isso é um absurdo, né? Mas um servo de Deus dizer o seguinte: meu negócio pode até quebrar, mas eu vou andar com integridade na dependência do Senhor, ganhar menos. Sabe, esse é um tipo de perseguição que a gente sofre hoje, né? Você compra um imóvel e você compra, vamos dizer aqui, 150 mil reais, e você sabe de toda a burocracia, e TBI, e escritura, e registro, e tudo isso, né? Aí você fazer um acordo com o vendedor, não é? Olha, 150, mas vamos colocar aqui 70, porque você paga imposto de renda e tudo isso, né? E sabe qual é o testemunho cristão? Eu comprei por 150 mil e eu vou declarar que eu comprei por 150 mil. Mas você é tolo, você vai pagar mais imposto.
eu comprei por 150 mil. Se você quer que eu declare 70, então me venda por 70, né? Estão entendendo, queridos? Parece coisa de só menos, né? Mas é esse tipo de atitude, são essas perseguições que nós enfrentamos nos nossos dias. Aqueles dias, porque ele estava anunciando Jesus, o Messias, o Filho de Deus, falando sobre a ressurreição. Os saduceus ficavam indignados, eles não criam na ressurreição. Eles eram extremamente materialistas. E era alguém pagar o preço para dizer: o Jesus a quem vós crucificastes, Deus o ressuscitou, fazendo dele Senhor e Cristo, e pagar o preço. Pois esse era o contexto aqui. A igreja pregando o Evangelho, procurando viver o Evangelho, viver para a glória de Deus. E diz o texto que Saulo respirava ameaças contra a igreja, invadia casas, levava homens e mulheres para a cadeia. Só para você ter uma ideia, vale a pena a gente investir um pouco de tempo aqui no relato que o próprio Paulo faz sobre aquele momento da igreja. Aí em Atos mesmo, não perca Atos 8, vamos lá para Atos 26. Atos 26, uma das ocasiões quando ele reconta a história da sua conversão. Atos 26, de 9 a 11. Atos 26, aquele discurso que ele fez perante o rei Agripa, quando estava lá na Cesareia Marítima, preso antes de ter sido levado a Roma. Atos 26, 9 a 11, diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Esse era Saulo, um homem cheio de violência, de indignação, de fúria contra os cristãos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele fala também sobre esse tempo de perseguição. Eu vou correr aqui para abrir, quem estiver anotando, leia depois. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mais adiante, Gálatas, capítulo 1, versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Como eu disse no começo, essa é a palavra, essa é a ideia usada para descrever a devastação produzida por um exército. Por fim, 1 Timóteo capítulo 11, capítulo 1, capítulo 11 é heresia, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Pastor Sávio e irmãos aí da mídia, bem que esse testemunho de Paulo podia aparecer aqui no Isso é Graça. Olha o que ele diz. 1 aos Coríntios capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, de 12 a 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, ou seja, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Isto é graça.
E aí Paulo conclui essa palavra com a doxologia dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Só para a gente ter uma ideia como era aquele contexto de perseguição, todos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. E o primeiro ponto que eu quero destacar, são 4 pontos bem objetivos. O primeiro ponto está no versículo 3, que diz: todos os crentes se tornaram evangelizadores. Que igreja preparada, que igreja discipulada, que igreja comprometida, em meio a tanta perseguição, sob o olhar cheio de ódio dos opositores do cristianismo. Aqueles cristãos saíram por toda parte, evangelizando, anunciando Jesus. Como diz aqui o texto, forçados a deixar seus lares, os seguidores de Jesus se tornaram missionários. Pastor Sávio, quando estava nos ministrando aqui, antes do ofertório, estava apontando para essa realidade. Tudo é nosso. Depois, os nossos irmãos aqui nos conduziram no louvor, sobre entregar a Ti, Senhor, o meu coração. Tudo que tenho é do Senhor, tudo que sou é do Senhor. Então vejam, queridos, quando a igreja fala sobre isso, não quer dizer que você não deva estudar, nada disso, que você não deva se preparar, que você não deva trabalhar, não é isso, que você não deva procurar melhorar sua vida profissional, fazer cursos. Tudo isso pode ser muito bom, desde que você compreenda que tudo isto é ferramenta para a glória de Deus. Desde que a gente compreenda que isso não é ganhar dinheiro, não é um fim em si mesmo. Posso até vir a ganhar dinheiro na minha atividade profissional, mas na verdade eu sou um missionário de Deus. Essa é que é a grande ideia, essa é que é a grande verdade. Você é um advogado, um engenheiro, um professor, um médico, uma enfermeira, você é da área de tecnologia, seja qual for a sua área, você antes de tudo é um servo de Deus, e tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Estão entendendo? Aqueles irmãos deixaram suas casas, foram obrigados, deixaram tudo, mas eles tinham uma vida totalmente nas mãos de Deus. Então, longe de ficarem murmurando, blasfemando, reclamando: logo agora que eu arrumei minha casinha, fiz uma reforma, vou deixar, nada disso. Onde quer que se refugiassem, diz o texto, eles começavam a pregar a mensagem. Como resultado daquela feroz perseguição, eles saíram pregando a palavra de Deus, ensinando-nos aqui um princípio: Deus é aquele que tem o poder para transformar o mal em bênção. Deus tem o poder para transformar o mal em bênção. Quando os irmãos de José, cheios de inveja e de ódio, venderam-no para o Egito, para os ismaelitas, depois para o Egito, a Bíblia diz: Deus era com José. Mas como é possível que Deus é com José e tudo dá errado na vida dele, tudo dá para trás? Tudo dá errado. Esse moço é um filho obediente, é um servo de Deus. Ele tem 17 anos de idade e ele permanece firme. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, cria uma armadilha: meu marido viajou, não tem ninguém aqui. E aquele moço diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Que moço exemplar. No entanto, a mulher inverte a história, a versão que ela dá é outra, diferente do fato. Ela diz: esse moço que você colocou aqui em casa tentou aproveitar de mim na sua ausência, e José vai para a prisão. A Bíblia diz: Deus era com ele. Então, querido, se aparentemente tudo estiver dando para trás na nossa vida, parece que quanto mais eu me consagro, mais tribulação me aparece, que você tenha essa convicção: Deus está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para transformar tragédia em bênção. E somente citando a palavra de José, os seus irmãos depois, ele já era primeiro-ministro do Egito, numa posição
diferenciada, os seus irmãos agora com medo de uma vingança, e ele disse aos irmãos: acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Os cristãos estavam sendo perseguidos, e Saulo e os outros perseguidores pensaram: nós vamos acabar com eles, vamos arruinar. Nada disso. Por onde quer que foram, eles semearam a boa palavra, e a igreja, longe de acabar, ela se multiplicou para o louvor e a glória de Deus. Segundo lugar, rapidamente, primeiro, os crentes foram evangelizadores. Segundo lugar, versos 4 a 8. Filipe foi a Samaria e com poder proclamou a fé que motivou a perseguição. Vou repetir. Filipe foi a Samaria e com poder proclamou a fé que motivou a perseguição. Nós conhecemos pelos evangelhos que os judeus não se davam com os samaritanos. Era muito mais do que brasileiro e argentino. Brasileiro e argentino é coisa só no campo das disputas, né? Era uma coisa muito mais forte. Eles não se davam, não falavam. Judeus e samaritanos não se falavam. E a gente precisa recorrer à história. Depois da morte de Salomão, quando seu filho Roboão assumiu o trono de Israel, houve uma divisão do reino. O reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém, ficou sob a liderança de Roboão, um dos descendentes de Davi. E o reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, teve como rei primeiro Jeroboão, e a Bíblia diz que desde Jeroboão, todos os reis de Israel, todos sem exceção, fizeram o que era mal perante o Senhor. No 8º século antes de Cristo, só para resumir a história, os assírios invadiram Samaria, houve muita morte, muita destruição, e eles foram levados para o desterro. E praticamente esse reino do norte desapareceu. No século VI antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e nós conhecemos a história do cativeiro, 70 anos de cativeiro, a princípio sob o domínio dos caldeus, depois do Império Medo-Persa, até que depois de 70 anos, conforme a profecia proferida por Jeremias, o povo voltou à terra da promessa. Zorobabel, Jesua, Esdras, Neemias vieram para reconstruir o templo, a cidade, os muros. Esdras, a vida espiritual do povo. E naquele tempo de reconstrução, os samaritanos quiseram participar, mas eles não permitiram. E desde aquele tempo, essa rixa começou. Judeus e samaritanos não se davam. Mas você se lembra naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana? O Senhor estava quebrando ali alguns paradigmas, conversando com uma mulher que era samaritana, porque Jesus veio para quebrar esses paradigmas, né? Para trazer a maravilhosa graça, para mostrar que Cristo veio para o mundo todo. Estou dizendo aqui no sentido de que o Evangelho é para todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as tribos, não apenas para os judeus, como a princípio eles compreendiam. E naquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a mulher deu a entender que cria também na vinda do Messias. Nós sabemos que o Messias virá. E Jesus disse: olha, é esse que está aqui que fala com você, né? Só para mostrar que os samaritanos esperavam o Messias. E queridos, esse momento histórico é tão importante. Quando a igreja prega aos samaritanos, é que a pregação aos samaritanos serviu como uma ponte para a pregação aos gentios, porque eles entendiam que os samaritanos eram assim, metade judeus e metade gentios. E então foi uma ponte que Deus criou. Deus é o Senhor da história.
Por isso que isso não é jargão, não é verdade. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E queridos, o tempo tem que passar, obviamente, e por isso eu tenho que ser mais sintético. Tinha tanta coisa que eu queria falar aqui sobre Filipe, mas apenas dizer, Filipe era um daqueles 7 diáconos, e além do trabalho tão honroso de cuidar, de servir as mesas, ele também pregava o Evangelho. E eu vou só sintetizar aqui a ação de Filipe ali entre os samaritanos, né? A gente podia resumir aqui em 3 pontos. O cristianismo deu aos samaritanos a história de Jesus, porque lemos que Filipe anunciava Jesus, Filipe falava sobre o reino de Deus, então ele aproveitou aquele tempo para falar do Senhor Jesus. Eu fico imaginando a pregação de Filipe dizendo: lembram-se do que Moisés falou, que o Senhor levantaria depois dele um profeta semelhante a ele, e disse: a ele ouvis, pois esse é Jesus de Nazaré. Jesus que foi crucificado, ressuscitou. Nós somos testemunhas disso. Alguns estiveram com ele. Tomé, que duvidou, teve a oportunidade de colocar o dedo na sua mão, no lugar dos cravos, e lá no seu lado. Jesus esteve, depois de ressurreto, alguns dias com os seus discípulos, deu a eles orientações, falou sobre o reino, como lemos em Atos 1:3. Depois ele foi assunto aos céus, derramou o Espírito Santo, e nós estamos aqui anunciando o Evangelho. Então as palavras de Filipe eram palavras poderosas. Segundo lugar, o cristianismo deu aos samaritanos libertação. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de libertação. São palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz aqui, queridos, o texto bíblico, que as palavras de Filipe eram confirmadas por sinais, seguindo o padrão apostólico e mais ainda, seguindo o padrão do próprio Senhor Jesus. O texto diz que os possessos de espíritos imundos eram libertados e paralíticos e coxos eram curados. Então as palavras de Filipe eram confirmadas por sinais. E o cristianismo deu aos samaritanos alegria. Na ministração do pastor Nélio, aqui, quinta e sexta, em um dos momentos, ele falou sobre a alegria na igreja, a igreja ser esse ambiente de alegria, de entusiasmo na presença de Deus. Obviamente que nós temos momentos de dor, de tristeza, de lágrimas, de consternação, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, como é que você imagina que aquela alegria brotou do coração dos samaritanos convertidos? A gente pode dizer que a alegria vinha do conhecimento de Jesus. Estive lendo um pouco essa semana sobre a história de Bá, naquele clássico Jesus, a Alegria dos Homens. A alegria vinha do conhecimento de Jesus. A alegria vinha do alívio dos fardos do pecado e dos espíritos malignos, quando aquelas pessoas se viam livres das amarras, dos enganos, das mentiras, livres, libertas. Uma alegria especial brotava de seus corações. E porque o reino de luz estava irrompendo e dissipando as trevas. E aí, Nélio, lembrando que você falou, uma palavra de William Barclay, comentando esse texto de Atos 8, ele diz assim: o cristianismo que cria atmosfera de tristeza é falso. O cristianismo que cria atmosfera de tristeza é falso. E aí eu fui olhar no Novo Testamento alguns outros textos que falam sobre alegria. Lembrei de Paulo aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou ele dando testemunho pessoal: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma alegria da fé, que independe de coisas, independe de circunstâncias. Ele disse: tenho experiência de fartura e de escassez, tanto sei ser honrado como humilhado, em todas as coisas tenho experiência, tudo posso naquele que
me fortalece. E na primeira carta de Pedro, escrevendo a uma igreja perseguida, ele falou sobre uma alegria indizível e cheia de glória. Ah, queridos, precisamos reproduzir aqui os sermões de Filipe, porque a Bíblia diz que quando Filipe pregou e aquelas pessoas foram convertidas ao Senhor, verso 8 diz, houve grande alegria naquela cidade. Olha, o Evangelho chegou ali e mudou a atmosfera daquela cidade. Mais adiante, vamos estudar depois a pregação de Filipe, evangelizando aquele eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E aqui no capítulo 8, versículo 39, depois de o eunuco ter sido batizado, diz o texto, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e o eunuco, foi seguindo o seu caminho, de que maneira? Cheio de júbilo, cheio de alegria, por ter conhecido Jesus, a alegria dos homens. Rapidamente, queridos, terceiro lugar, versos de 9 a 17, o texto nos fala sobre o poder do Evangelho. Paulo escreveu aos Coríntios, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olhando aí versos de 9 a 11, o texto diz que lá em Samaria, naquela região, havia um homem que costumava praticar magia, tinha fama. O texto diz que ele manipulava os samaritanos com a sua feitiçaria, desde as criancinhas até os mais velhos, todos eram contaminados pela feitiçaria de Simão, e o povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais, como o poder de Deus, o grande poder, e todos se admiravam. No entanto, queridos, quando Filipe começou a falar de Jesus, do reino de Deus, pregar o Evangelho, Filipe não foi lá à rádio de Samaria, vou fazer um debate aqui com Simão, nada disso. Ele começou a pregar o Evangelho, falou sobre Jesus, essa é a mensagem da igreja, lembrem-se disso. Ele começou a proclamar o Evangelho, falar de Jesus crucificado e ressurreto, o Senhor, o Redentor. Queridos, versos 12 e 13, quando Filipe chegou à cidade anunciando, proclamando o nome de Jesus, a ideia aqui é que eles se esqueceram de Simão, o feiticeiro, o mago, assim como pela graça de Deus, Cláudio deu testemunho aqui, esqueceu-se de Paulo Coelho, e se voltou para o Senhor Jesus, louvado seja o nome de Deus. O texto diz que o próprio Simão creu e foi batizado. Eu achei interessante estudando o texto que diz assim, que ele não se separou mais de Filipe, acho que foi morar até na casa de Filipe, que queria ser discipulado, queria estudar com Filipe, e ligava lá para a casa pastoral, dizia, eu quero marcar um gabinete com o pastor Filipe aqui, olha, bote os horários todos com ele, porque o texto diz que ele não saía de perto, estava tão maravilhado com os sinais, com os milagres que Deus fazia, que não saía mais de perto. Quando os apóstolos recebem a notícia em Jerusalém, eles descem a Samaria, e diz o texto que eles, aqui o que a gente pode chamar aqui é de o Pentecostes samaritano. Os apóstolos começaram a impor as mãos sobre aqueles samaritanos convertidos e eles receberam o Espírito Santo. Queridos, é um texto de difícil interpretação. E depois você pode procurar, depois da escola dominical, procure Sávio, Nélio, eles vão lhe explicar sobre isso, tá certo? Mas o que a gente pode entender aqui é que o que o Senhor estava fazendo ali soberanamente era confirmando aqueles samaritanos com aquele sinal do derramar do Espírito Santo, para dizer à igreja que precisava entender, o Evangelho não é somente para os judeus, é para esses samaritanos a quem vocês consideram meio judeus, é para eles também.
Então o Espírito do Senhor foi derramado sobre eles. E a gente pode simplesmente resumir aqui dizendo que a dádiva do Espírito Santo colocou ali o seu selo de aprovação. Esses samaritanos convertidos, eles fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Se alguém não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. O Espírito Santo é o selo, o penhor, a garantia de que nós somos do Senhor. E o que a gente pode dizer é que agora samaritanos e judeus estavam adorando juntos na pessoa bendita de Jesus. Em último lugar, queridos, o quarto ponto, que eu considero tão importante. Vejam como a palavra de Deus é atualizada. Versos 18 a 25. O dom de Deus não se compra. Sabe, eu fico tão triste quando eu ouço notícias ou leio alguma coisa como, por exemplo, fé, sociedade anônima, né? Ou aquele infame trocadilho que diz assim, templo é dinheiro, né? Isso é tão vergonhoso, é tão triste, né? É tão triste quando a gente ouve um tipo de pregação assim, faça um sacrifício, dê uma oferta tal para receber a bênção de Deus. Isso não é bíblico, isso não é evangelho, isso não é graça, isso é manipulação. Deus nos abençoa por sua graça maravilhosa. Nós não fomos comprados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. O maior tesouro do mundo seria incapaz de comprar a salvação. É graça, é misericórdia de Deus. Quando esses pregadores falaciosos proclamam sacrifício, 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 tem para se lembrar que Cristo já fez o sacrifício uma vez por todas. Lembram-se que Paulo escreveu depois, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ananias e Safira, os primeiros membros da igreja que foram mortos de uma maneira tão fulminante, dinheiro, era questão de dinheiro. Dinheiro, olhe queridos, dinheiro é amoral, ele não é bom e nem mal em si mesmo. O problema é quando o coração está no dinheiro, esse é que é o problema. O amor ao dinheiro, esse é que é o problema. E mais uma vez aqui, temos esse mal tomando conta do coração de um membro da igreja. Quando Simão viu que os apóstolos concediam o Espírito Santo com a simples imposição de mãos, entusiasmado, ele ofereceu a eles muito dinheiro. Veja, tem uma versão contemporânea, que fala assim desse texto, é como se Simão tivesse procurado os apóstolos. Olha logo quem ele foi procurar, Pedro, né? Aí a versão contemporânea diz assim: vendam-me o segredo de vocês. Como conseguem fazer isso? Quanto querem? Façam um preço. Olha que coisa. Simão ficou tão impressionado, os apóstolos impuseram as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Eu quero desse poder. Quanto posso pagar por esse poder? Foi com Simão que surgiu a palavra simonia, que quer dizer a compra de coisas sagradas. Então esse tipo de coisa, essas vendas de relíquias, essa coisinha, compra aqui pedra de Israel, água do Jordão, isso é simonismo, isso é comércio. Isso vem lá de Simão. Ou então quer receber a bênção de Deus, dê tanto, dê uma oferta tal. Comércio das coisas de Deus. E na versão contemporânea, queridos, Pedro, cheio do Espírito Santo, mas era Pedro com aquelas suas características, né? Seu temperamento, seu jeito de ser. A expressão de Pedro é assim: para o inferno, você e seu dinheiro, né? Era muito dócil, né? Diz assim: como é que você ousa pensar que pode comprar o dom de Deus?
Você nunca vai tomar parte na obra de Deus com suborno e barganha. E a versão contemporânea diz assim também: trate de mudar de vida. Peça ao Senhor que o perdoe por querer usar Deus para ganhar dinheiro. Arrependam-se todos aqueles que querem usar Deus para ganhar dinheiro. Arrependam-se todos aqueles que fazem do ministério um negócio, uma profissão rendosa. Arrependam-se todos aqueles que visam ao lucro quando falam do Evangelho. Arrependam-se. É o que diz aqui a palavra de Deus. E Pedro disse assim: vejo que você não deixou o velho hábito, sua ganância está acabando com você. Agora, queridos, eu disse Pedro cheio do Espírito Santo, aquela palavra dura de Pedro visava a conduzir Simão ao arrependimento. Era essa a intenção de Pedro. Tanto é verdade que Simão não teve outra atitude a não ser exclamar: orem por mim, para que nenhuma dessas coisas aconteça. Essas palavras de Pedro devem servir de alerta a todos aqueles que usam o ministério como negócio. O próprio Pedro, depois escrevendo sua primeira carta, falando aos presbíteros, 1 de Pedro, capítulo 5. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância. A ideia aqui de sórdida ganância tem a ver com dinheiro e tem a ver com posição. Que Deus nos livre da ganância por posição, por poder. Que Deus nos livre da ganância pelo lucro. Eu só vou para tal igreja se me derem tanto, aquela já me ofereceu isso, agora se dobrar eu vou. Que Deus nos livre dessa ganância. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Queridos, são essas as verdades que Deus nos diz hoje, concluindo. No meio de tanta perseguição, dura perseguição, os crentes se tornaram evangelizadores, saíram anunciando a palavra de Deus. Segundo, nós aprendemos sobre o poder do Evangelho, numa região onde havia um mágico, um feiticeiro, que ganhava o coração das pessoas, desde as criancinhas até os mais velhos. Quando Filipe chegou pregando o Evangelho, aquelas pessoas deixaram essas coisas, se converteram ao Deus vivo. É o poder do Evangelho. A palavra de Deus nos alerta aqui quanto ao perigo da ganância, Nós somos servos e nós queremos é que a glória de Deus seja exaltada, reconhecida. João Batista nos ensina tão bem isso: convém que ele cresça e que eu diminua. Que Deus nos ensine isso, querido. Nós precisamos aprender isso, que o pecado fez um grande estrago na nossa vida. Mas o Senhor está nos refazendo pela ação do Espírito Santo. Se eu não for notado, se eu não for reconhecido, se o meu trabalho não for valorizado, se eu não for colocado numa posição de honra, que Deus me conceda a graça de continuar servindo a Ele, vivendo para a glória dEle. Se eu for colocado num lugar obscuro, se ninguém me notar, se meu nome não sair nos livros da história da igreja, que Deus me conceda a graça de fazer o melhor para a glória dEle. Um alerta, o perigo da ganância. E por fim, na palavra de Pedro a Simão, a necessidade de mudança de vida. Quando nós condenamos o pecado, nós devemos fazê-lo chamando as pessoas ao arrependimento, porque Deus é misericordioso. Como escreveu Isaías: vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
Depois disso, diz o texto que os apóstolos seguiram o seu caminho, saíram da região de Samaria, continuaram a testemunhar, a pregar a mensagem da salvação de Deus, pregando por todos os lugares por onde eles passavam na sua volta a Jerusalém. Se Deus quiser, próxima ministração, vamos falar ainda sobre a pregação de Filipe, agora pregando ao eunuco, a sua conversão, e o evangelho vai se tornando cada vez mais uma mensagem para o mundo todo, saindo de Jerusalém, alcançando os samaritanos, e agora vai alcançar os gentios também, porque em Cristo Jesus, judeus e gentios são atraídos, o muro da separação é derrubado, e eles se tornam um. Eu não sei se Deus falou ao seu coração, que momento Ele falou ao seu coração, mas citando a palavra de Deus, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos dedicar um tempo de oração silenciosa, refletindo um pouco sobre o que ouvimos. Esse momento de silêncio será quebrado com um cântico. Quando os nossos irmãos começarem a cantar, nós nos colocaremos todos em pé. Mas vamos ter um tempo ainda em oração, em nome de Jesus.